Hoje vamos ver o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, nos versículos de 53 a 65 do capítulo 14, que diz assim: Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Após ter sido preso, Jesus foi levado para julgamento das autoridades judaicas. Diante daqueles que realmente o perseguiram, tentando condená-lo durante todo o tempo ali do seu ministério, mas certamente não conseguiam. Agora, Jesus simplesmente se entrega nas mãos de seus acusadores. Os discípulos o abandonam e ele segue sozinho, sem nenhuma resistência. Chegando na presença do sumo sacerdote, dos chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos e dos mestres da lei, ou seja, toda a cúpula da sociedade judaica, né? E estava reunido ali o conselho dos principais líderes do povo judeu, que era chamado de Sinédrio. Jesus, o único réu, sem nenhum advogado para defendê-lo, mas esse era o plano, de Deus. Logo, Jesus consumaria a sua principal e exclusiva missão, que era de morrer no lugar de todos os pecadores. Marcos faz questão de apontar o detalhe de que Pedro seguiu Jesus de longe, e ficou no pátio da casa do sumo sacerdote, próximo a uma fogueira ali se esquentando, devia estar bem frio naquela madrugada. Agora, vejamos que interessante. Marcos registrou que aquelas autoridades estavam procurando depoimentos que acusassem Jesus, somente testemunhas de acusação, não havia nenhuma testemunha de defesa. Mas olha só, não encontravam. As que iam lá davam depoimentos falsos, que eram incoerentes, não eram passíveis de acusação a Jesus. E Jesus o tempo todo ali calado, quieto. Ali ele poderia ser claramente comparado a um cordeiro que vai para o matadouro, que não resiste, não berra, não reclama, fica ali resignado, como que concordando com a sua morte. E, de fato, Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O sumo sacerdote se admirou, da falta de reação de Jesus aos acusadores.
aquelas acusações falsas. E daí ele faz a pergunta-chave, que se tratava da pura verdade, porém não era reconhecida como tal pelos homens ali, mas ela foi a peça que faltava ao sumo sacerdote para começar a castigar o mestre e realmente condená-lo. Então ele perguntou a Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? A essa pergunta, que era verdade, Jesus não se calou. Ele confessou: sou. E acrescentou ainda: vereis o Filho de Deus, que era ele próprio, né? Ele estava alegando que era próprio, que era ele o Filho de Deus. Vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso era uma profecia que ainda não foi cumprida, porque ela só será cumprida na plenitude dos tempos, né? Na segunda vinda de Jesus. E naquele dia, todos, até mesmo aqueles que o acusaram, né, que efetivaram a sua morte, confessarão que Jesus é o Filho de Deus, exaltado nas maiores alturas, conforme está registrado também lá em Apocalipse 1, capítulo 1, verso 7. Então, o que Jesus declarou ali foi muito importante, porque embora aqueles homens não compreenderam como verdade, achando que era mentira, todos os céus, né, compreenderam perfeitamente que quem estava ali era muito mais do que um inocente, era simplesmente o Criador de todas as coisas, que se esvaziou de sua glória, intencionalmente. Para quê? Para pagar o resgate dos seres humanos que estavam no poder de Satanás. Então, o universo e os céus, né? Inclusive as potestades, ouviram, né, aquela declaração, porque aquele ali era o único realmente que teria condições de pagar pelo resgate da humanidade, dos humanos, dos seres humanos. Muito bem. É claro que existe uma atitude dos seres humanos para poder ter direito a esse resgate, que é a fé. Bom, ao terminar de declarar aquela palavra, o sumo sacerdote, então, totalmente cego espiritualmente, rasgou suas vestes, que eram um sinal de indignação a blasfêmias, né? E ele afirmou deliberadamente ali: nós não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia que saiu dos próprios lábios do réu. A sentença foi dada dentro da justiça judaica, da justiça dos homens. Ele é digno de morte, né? Na realidade, o que ele falou, se outro tivesse falado, realmente seria uma grande mentira, né? Mas quem falou foi o verdadeiro Filho de Deus, mas eles não reconheciam isso. Bem, então foi aí que começou o sofrimento e a humilhação de Jesus nas mãos dos pecadores. Cuspiram nele, bateram nele, zombaram dele, né? E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Em seguida a isso, Pedro, que assistia lá quietinho, né, tudo aquilo de longe, talvez na esperança de que Jesus se defendesse, viu que parecia que Jesus realmente estava sendo derrotado e deu um branco na mente de Pedro. Ele se esqueceu de tudo que aprendera com o mestre, né? Até tudo que o mestre tinha falado acerca do que estava acontecendo, que ele seria entregue, mas que no final ele seria vitorioso, né? Pedro esqueceu de tudo isso e a alma dele foi invadida por muito medo e por vergonha. Então, ao ser identificado como o amigo de Jesus ali, né, pessoas que olharam para ele e falaram: você é um deles, né? Você é amigo dele. Ele negou 3 vezes até que o galo cantou, e aí daí ele lembrou, né, da palavra de Jesus, que Jesus já tinha falado que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. E aí ele lembrou de tudo e saiu arrependido
e envergonhado consigo mesmo, né, por sua fraqueza, incoerente, inclusive, com aquilo que ele pensava de si próprio, né? Ele sempre pensou que ele era corajoso, ele quis enfrentar os acusadores de Jesus, né, antes, né, por várias vezes, mas agora, né, ele se viu sozinho, sem Jesus, e percebeu a sua covardia. Bem, nós já estudamos esse trecho, né, da negação de Pedro, essa passagem que vai dos versículos 66 a 72 em estudo anterior a esse, né? Foi justamente quando Jesus profetizou, né, que ele o negaria, e aí nós também já nos remetemos a essa passagem que foi o cumprimento da profecia, né? Muito bem, mas isso então não seria o fim para Pedro, mas na verdade um recomeço. Logo, logo, ele se tornaria um dos discípulos mais corajosos de Jesus. Nos próximos estudos, nós vamos ver mais e mais dos sofrimentos do nosso Mestre. Então, procure refletir e compreender o valor imensurável da entrega de Jesus por nós, pecadores. Lembre-se, ele se entregou por nós porque só ele era capaz de nos remir e nos redimir. Mas para sermos abençoados com essa bênção, comprados pelo alto preço que Jesus pagou, é preciso acreditar. É pela fé, a fé não fingida, a fé verdadeira, que gera obediência aos mandamentos de Jesus, a saber, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Esses dois grandes mandamentos implicam em mudança de atitudes, de acordo com a vontade de Deus, e não com a nossa própria vontade, que quantas vezes, né, nos leva à nossa destruição. Então, pense nisto, reflita, que Deus te abençoe grandemente, que você, se ainda não teve, possa ter um encontro assim maravilhoso com a pessoa de Jesus. Até a próxima.